Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e nesta faremos uma revisão do nosso terceiro ciclo de estudos. Vamos lá? Então, nós começamos falando sobre o método científico, fazendo uma revisão dos passos do método científico. Vimos que o primeiro passo é identificar um problema, depois pesquisamos sobre eles, informações que existem. Em seguida, formulamos hipóteses que o expliquem, que justifiquem esse problema. Depois, levantamos deduções dessas hipóteses, listamos possíveis experimentos e resultados, para, enfim, realizarmos os testes e levantarmos as nossas conclusões. Só após tudo isso, o cientista vai publicar em forma de artigo científico, seus achados, para que outros possam fazer esse mesmo procedimento para ver se aquela hipótese se confirma. E estávamos falando sobre isso justamente para explicar que quando a gente fala em teoria em ciência, estamos dizendo algo que foi amplamente testado e várias evidências foram encontradas fazendo com que ele seja sustentado. Então, teoria não é só uma teoria, como é dito no jargão popular, mas para a ciência é algo extremamente caro e que tem que ter bastante base para poder chamarmos algo de teoria. E aí começamos a conversar sobre a teoria evolutiva. Vimos que até o século XVIII a ideia predominante na época era o fixismo, ou seja, que as espécies teriam surgido em momentos independentes e que tudo da forma que surgiu continua até hoje. Então, essa seria a ideia do fixismo, que não houve mudança entre as espécies. A partir dos meados, então, do século XVIII é que a gente começou a ter uma nova visão que chamamos de transformismo ou transmutação das espécies, que indicava que as espécies não teriam surgido simplesmente e mantido como são. Elas se modificavam ao longo do tempo, certo? Então, existiam espécies ancestrais que deixavam de existir. Um dos primeiros cientistas a trazer a formular adequadamente a teoria do transformismo, né, de transmutação das espécies, foi Lamarck, com suas duas leis, a lei do uso e do desuso e a lei do caráter adquirido. Lamarck, então, ele dizia que as espécies mudavam, mas que existia uma questão de mudança pelo uso ou desuso de alguma parte do seu corpo, e que isso era passado de geração em geração. Se você não lembra, volte a essa aula relativa aos conhecimentos de Lamarck. Chegamos então finalmente a Charles Darwin, né, um naturalista, que veio dizer que as espécies sim se modificavam ao longo do tempo, mas que era uma questão de seleção natural e não de uso e desuso das características. Então, que aqueles organismos que nasciam com alguma coisa que lhe dava vantagem no ambiente, que lhe permitiam viver mais e deixar mais descendentes, por isso eles iam se fortalecendo no local. Então, as características favoráveis tenderiam a ser preservadas, enquanto aquelas que eram desfavoráveis tenderiam a sumir no que ele chamou de seleção natural. Hoje vamos para além da teoria de Darwin e falamos em neodarwinismo. Em seguida, vimos quais são as evidências que sustentam a teoria da evolução. Vimos sobre os fósseis, como eles são formados, os órgãos vestigiais presentes em diversos seres, como a vesícula na gente, a embriologia comparada, quando a gente compara como são formados vários tipos de espécies diferentes, desde do ovo até o indivíduo no nascimento, então a gente consegue comparar essas etapas. Evidências moleculares, que nós vimos que temos em comum, evidências celulares, os órgãos que são homólogos e os órgãos que são análogos. Se você não lembra desta aula, retorne a ela para poder refrescar a sua memória. A próxima aula, nós discutimos o que era o neodarwinismo. Vimos que é uma junção das ideias de Charles Darwin, de algumas dessas ideias, junto com a genética e também com a biologia celular e molecular moderna.
Então, a gente diz que ela está sustentada por um tripé, em que temos a seleção natural, proposta por Charles Darwin, as mutações que a gente conhece hoje, as modificações genéticas que acontecem no nosso DNA e dos seres vivos de uma forma geral, e a recombinação gênica através da reprodução sexuada. Vimos também que essas modificações, tudo isso torna possível as espécies mudarem ao longo do tempo. E dentro da seleção natural, vimos também que há a seleção sexual. Então, se você não lembra da aula de neodarwinismo, volte lá e reveja esses conceitos. Na aula posterior, falamos sobre especiação. O que é isso? É como surge uma nova espécie. Vimos que ela tem dois tipos, pode ser por anagênese, em que uma espécie ela se modifica ao longo do tempo, ou pode ser por cladogênese, em que a espécie vai sofrendo momentos que a gente chama de especiação, de modificações, e surgem características que modificam aquela espécie. Então, não é uma mesma espécie que se muda ao longo do tempo, vão surgindo novas espécies. Vimos os tipos de especiação da cladogênese que existe. Nós temos a especiação alopátrica, em que um grupo de seres eles se distanciam por causa do surgimento de uma barreira geográfica. Então, eles são separados e aí as mutações que geram no ambiente faz com que esses grupos, que eram uma coisa só, uma única população, se tornem duas espécies diferentes ao longo do tempo. Vimos sobre a especiação parapátrica, em que os grupos não são separados geograficamente, mas eles acabam copulando apenas com os mais próximos entre si e assim fortalecendo ali a troca gênica nesse grupo. Então, não há uma mistura e, consequentemente, com o passar do tempo, forma-se uma nova espécie. E temos também a especiação simpátrica, que é quando surge algum evento, alguma mutação que faz com que surja uma nova espécie, mesmo estando em contato com a espécie anterior. Também falamos sobre a evolução humana, como foi o momento dos vários tipos de antecessores que nós tivemos da nossa espécie até sermos o Homo sapiens sapiens. Vimos quais são também as evidências que sustentam o nosso parentesco com outras espécies e nos colocam no grupo dos primatas. E em nossa última aula, que nós discutimos, falamos sobre taxonomia, que é como nós classificamos os seres vivos, como agrupamos eles. Vimos que o seu precursor, quem começou a classificação foi Linneu, e que ele criou uma nomenclatura binominal em latim, que a gente chama, em que o primeiro nome desse nome das espécies, o primeiro nome é o gênero, o segundo é o epíteto específico e ele deve estar destacado no texto. Em seguida, falamos que agora nós trabalhamos com a sistemática, não mais com a taxonomia, principalmente a sistemática filogenética, em que vai estudar fazer as aproximações entre os seres devido à sua história evolutiva e não só por comparações anatômicas como Linneu fazia. E para a gente mostrar como se dá essas relações, nós utilizamos o que a gente chama de árvores filogenéticas, sendo mais comum os cladogramas, que é justamente esse que aparece na imagem aqui, que pode ser desses dois tipos, certo? Em que os nós representam os momentos de especiação. As pontas aqui superiores são as espécies que existem e aqui embaixo os ancestrais em comum dessas espécies. E quais são as categorias taxonômicas que existem hoje? A mais ampla é o reino, depois vamos para o filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Sendo que a espécie é a mais básica e é o grupo de indivíduos capazes de cruzar entre si e originar descendentes férteis. É claro, a gente não pode esquecer que existem subespécies, superespécies. Então, entre essas categorias que nós colocamos, existem existem outras entre elas. Tudo bem? Esse vídeo é curtinho, é apenas para a gente rever o que já estudamos. Se alguma coisa ficou estranha ao longo dessa explanação, se você não entendeu algum conceito, retorne ao vídeo respectivo a esta aula, tudo bem? E aguardo vocês no nosso próximo ciclo.
É isso. Tchau, tchau.